Em cada programa vamos responder uma pergunta. Hoje vamos dar a resposta à pergunta: quando ocorrerá o arrebatamento? Começando, o que é o arrebatamento? É o evento em que Jesus removerá deste planeta os cristãos que lhe obedecem. Estes ainda em vida, em um abrir e fechar de olhos, serão levados para junto de Deus. Também participarão deste evento aqueles que estão no paraíso. Estes, após ressuscitarem, se unirão aos demais e todos, transformados, serão levados para o encontro com Jesus nos ares, a partir de quando estarão para sempre com o Senhor. Na página 183 do livro 24 Extraordinários Eventos, falo sobre esse assunto. Aqui você poderá encontrar a resposta também desta pergunta. E eu vou utilizar então o que eu escrevi neste livro para ajudá-lo a entender o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento no que diz respeito à ocasião em que ele ocorrerá. Em primeiro lugar, quero dizer que Jesus, ele nos diz que ninguém sabe quando este evento acontecerá. Quando acontecerá o arrebatamento é algo desconhecido. Porém, nós podemos comparar o arrebatamento e os eventos que giram em torno dele com um casamento. Alguém pode anunciar que haverá um casamento sem dizer qual a data que ele acontecerá. Pode-se explicar até as coisas que estão programadas para ocorrer, quem serão os convidados, quais as vestimentas que os convidados deverão usar para este evento, qual o horário que a noiva chegará no altar. Normalmente a cerimônia é marcada em torno disso, o momento em que a noiva chegará no local do casamento e comparecerá com o noivo diante do altar para receber a bênção de Deus. Agora, tudo isso pode ser anunciado, detalhes desta festa, sem se dizer quando será o casamento. Quando nós falamos de arrebatamento da igreja, é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia nos dá detalhes de como acontecerá o arrebatamento, quando, em que ocasião, sem nos dizer a época, sem nos apontar para uma data. Então, qualquer pessoa que aparecer por aí falando uma data, prevendo uma data, por ter lido a Bíblia ou qualquer outro escrito, esta pessoa ela está induzindo as pessoas ao erro. Porque Jesus disse que ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem virá. Falando de si mesmo, né? Jesus disse, com relação a este tempo, com relação à data, com relação ao momento, ninguém sabe, senão o Pai. Então Jesus, quando estava aqui como homem, ele sendo Deus, mas como homem, disse, ninguém sabe. Na verdade, Deus não quer que as pessoas saibam quando este evento ocorrerá, assim como ele não determinou exatamente quando viria o dilúvio. Noé foi orientado a construir a arca, mas Deus não disse, dia tal, exatamente dia tal vai acontecer isso. Não. Por quê? Porque o Senhor esperava que aqueles homens se arrependessem pela pregação da palavra de Deus. Assim como nós, assim como esta geração. As pessoas devem se arrepender dos seus pecados, independentemente de conhecerem o momento em que as coisas anunciadas no livro de Apocalipse vão começar a acontecer. O livro, como já foi dito, anuncia o juízo de Deus que virá sobre esta terra de forma inevitável. E as pessoas devem estar preparadas. E como elas vão se preparar? Crendo que isto acontecerá de fato como é prometido nas Escrituras.
Então, Deus espera que as pessoas elas creiam no que é dito na Bíblia. Agora, quando o juízo de Deus chegar, nós sabemos quando ocorrerá o arrebatamento dentro desse tempo. Uma vez que o juízo iniciou, a Bíblia nos mostra quando o arrebatamento vai acontecer. E é isso que eu explico aqui na página 183 do livro 24 Extraordinários Eventos, a Profecia do Apocalipse. É um apêndice que coloquei no final do livro, onde respondo a seguinte pergunta: pode o arrebatamento ocorrer a qualquer momento? A última trombeta. Então eu quero ler um pouquinho para você, meu querido ouvinte, vocês, meus ouvintes, aquilo que foi escrito, aquilo que escrevi no livro. Então diz assim: deixa aqui para os que se interessarem um detalhamento adicional sobre a ocasião em que ocorre o arrebatamento. A razão disso é que muitos cristãos pensam que este evento pode ocorrer a qualquer momento. Entretanto, a palavra de Deus diz que não devemos nos deixar enganar em relação à ocasião em que isso acontecerá. Está escrito que o arrebatamento somente ocorrerá após a revelação do anticristo. Então, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, do verso 1 ao 3, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ninguém, aí pontinhos, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Eu coloquei aqui esse texto de 2 Tessalonicenses, que na íntegra mostra esta verdade. O arrebatamento só acontecerá uma vez que o anticristo apareceu no mundo, isto é, que foi dado início ao juízo de Deus sobre esta terra. Bom, continuando aqui no livro, em outro texto, o Espírito Santo vincula o arrebatamento ao ressoar da trombeta de Deus. Vou repetir, em outro texto, o Espírito Santo vincula o arrebatamento ao ressoar da trombeta de Deus. Mais uma vez eu quero dizer que nós devemos prestar atenção no que diz o Espírito Santo. Devemos deixar nossa opinião sobre o assunto de lado. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Como nós vimos aqui, a Bíblia diz que uma vez que é ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então aqui a Bíblia aponta para o soar da trombeta de Deus. É neste momento que acontecerá o arrebatamento. Depois nos mostra que essa trombeta de Deus a que se refere é a última trombeta. Grave bem aí, meu querido, escreva ali: a última trombeta. Então nós encontramos esse texto em 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Preste atenção, da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento acontecerá no ressoar da última trombeta. E por fim, então, nesta minha meditação, a última trombeta a que se refere a Bíblia se trata da 7ª trombeta da revelação do livro de Apocalipse. Essa é a última trombeta, a 7ª trombeta da revelação do livro de Apocalipse.
Então diz assim em Apocalipse 10:7: nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo, né? Quando ele estiver para tocar a trombeta, e a sétima trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. Então, meus queridos, o mistério de Deus é a união de Deus com os homens. É o momento em que ocorre o arrebatamento, o momento em que começam as bodas do Cordeiro, é o momento em que nós começamos a nos unir, eu falo nós como os remidos, aqueles que são salvos de todas as épocas, de todas as gerações. Começamos a nos unir em corpo, alma e espírito com o Senhor. Já estamos unidos uma vez que recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, porque o seu Espírito se une ao nosso Espírito. Mas essa união só se completará no momento em que o arrebatamento acontecer, porque a partir daí é que nós estaremos unidos também fisicamente com Deus. Então é o cumprimento do mistério de Deus. Em outro programa eu vou explicar sobre o mistério de Deus. Agora basta dizer que o arrebatamento é o cumprimento do mistério de Deus. E este ocorre, segundo Apocalipse 10:7, quando o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta. Então, é neste momento que o arrebatamento acontece. Portanto, então vou continuar lendo o que escrevi aqui na página 185 do livro 24 Extraordinários Eventos. Portanto, o arrebatamento está posicionado após a manifestação do anticristo e nos dias da voz do sétimo anjo, logo após Jesus ter dado a ordem para que se cumpra o mistério de Deus, ter sido ouvida a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, o Senhor ter descido do céu, os mortos terem ressuscitado e juntamente com os vivos terem sido transformados, e tudo isso após um intervalo de tempo de 3 anos e meio, contado da manifestação do anticristo, tempo em que ocorrerão os castigos das 6 primeiras trombetas, ou seja, na metade dos 7 anos. Consequentemente, uma vez que a igreja fiel é removida da terra, podem acontecer os desdobramentos previstos. O anticristo se manifestar plenamente, o pacto ser quebrado, a interrupção dos sacrifícios a Deus por Israel, o estabelecimento da abominação desoladora, o templo de Jerusalém ser novamente considerado como o santuário de Deus na terra, as 2 testemunhas serem enviadas ao mundo e o reino do anticristo tomar forma. Ser dado início à contagem regressiva de 1335 dias para o retorno de Jesus à terra e os judeus selados ocuparem a posição que pertencia à igreja. Todas essas coisas somente acontecem a partir da metade dos 7 anos, confirmando que é nessa ocasião que a 7ª trombeta é tocada. Os meus queridos ouvintes que estão ligando o rádio pela primeira vez, me perdoem, porque eu sei que a leitura é muito cheia de detalhes e fica um pouquinho difícil, assim, até complicado de ouvir tantas coisas, né? Alguém deve estar dizendo assim, ufa, puxa vida, o que é isso? Bem, leia o livro 24 Extraordinários Eventos que você vai entender melhor essas coisas. Mas como eu me propus a falar no programa de hoje a resposta à pergunta quando ocorrerá o arrebatamento, mesmo que seja um pouquinho complicado de entender tudo que eu falei, é necessário dar a resposta. E nem sempre quando se fala de profecias e se trata do livro de Apocalipse, as coisas elas são simplificadas. Mas eu posso te garantir, meu querido, se você comprar o livro 24 Extraordinários Eventos e ler o livro, você vai entender de uma maneira bem tranquila, bem mais fácil de entender do que simplesmente ouvindo o relato que fiz há pouco, a resposta que dei, ou a leitura que fiz sobre quando o arrebatamento acontecerá. Mas espero que Deus tenha de alguma maneira abençoado você e está dada então a resposta quando ocorrerá o arrebatamento.